Boa tarde, boa tarde. Passando aqui para completar o devocional de hoje, 13 de abril, segunda-feira. O devocional do Conversas Íntimas com o Espírito Santo, hoje é com J.B. Carvalho. A palavra está em Josué 24:14. Lançai vossos deuses fora. A sua vida não é um acaso, é uma arena de batalha. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse devocional tão extraordinário. Nós só te pedimos, Senhor, que nos revele e nos dê, Senhor, entendimento para compreender, Senhor, o que essa palavra tão poderosa ela pode realizar em nossas vidas, para que a nossa mente realmente seja quebrada toda resistência, toda a tradição, tudo aquilo que tem nos prendido e nos impedido de acessar tudo aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu já fiz a leitura e eu quero compartilhar aqui o que esse devocional fala, né? Sobre esse tema, lançai vossos deuses fora, que a sua vida não é um acaso, é uma arena de batalha. Ele tem uma frase aqui que fala que os fariseus, cujo nome indica pertencente a uma aldeia ou rústico, simbolizam a mente estreita, a visão limitada da vida. Porque a batalha contra os fariseus é, na verdade, uma guerra contra o espírito de religiosidade que prende o potencial divino em pequenos códigos e tradições. O que esses fariseus quer dizer? Eu fiz umas anotações aqui. Esses fariseus são um sistema de pensamento que eu e você carregamos. Pertence à aldeia, como ele falou ali, quer dizer uma mentalidade limitada ao seu próprio mundo. E quando ele fala sobre o rústico, quer dizer uma resistência ao crescimento e à expansão espiritual. Isso é uma mentalidade, isso não são pessoas. Não é uma mente que tão fechada, com um sistema de pensamento tão fechado, com uma mentalidade tão limitada, que ela está limitada ao seu próprio mundo. Ela resiste ao crescimento e à expansão espiritual, mesmo sendo cristã e religiosa. Então, os fariseus é uma mente que não consegue enxergar além do que já conhece. Sabe, não se abre ao novo. Só fica em cima daquilo que já sabe, é aquilo ali e não muda, né? É uma mentalidade interna que precisa ser confrontada, sabe, com a verdade, para desestruturar, desconstruir essa estrutura, para que a visão seja aberta e consiga enxergar o novo, o mais daquilo que Deus deseja realizar. Então, a religiosidade, o que ela é? É um sistema de crença, de cultura e de costumes familiares. E o maior bloqueio do potencial divino, esse é o maior bloqueio do potencial divino. E isso está no nosso meio. Os religiosos, Jesus confrontava eles. Jesus confrontou os fariseus que eram religiosos. Então, é o maior bloqueio do potencial divino, a religiosidade. E esse espírito, ele age transformando o que é espiritual em regras e tradições. Vai levando de geração em geração o mesmo padrão, as mesmas regras, vive de regras com uma aparência de religiosidade, mas limitado na espiritualidade. Então, é uma troca de relacionamentos por um ritual, sabe? E Deus, ele quer relacionamento. Deus não quer ritos. É uma troca de revelação por repetição. Sabe, não tem revelação, vai fazendo por repetição, porque aprendeu, porque recebeu daquela forma, porque aprendeu a fazer daquela forma, porque viu fazendo, porque viu pessoas antepassados fazendo, e vai repetindo, mas não anda mais por revelação, por direção de Deus. Então, troca a transformação por aparência, sabe? Porque a transformação de Deus, ela é de dentro para fora. Então, troca a transformação de dentro para fora por uma aparência. Muda fora. Muda externamente. Com uma aparência de cristão, com uma aparência, sabe, de mudança. E o poder desses padrões e heranças, porque são repetição, é um padrão que se recebeu. É uma herança que se recebeu. São pensamentos e costumes.
sabe? Quando a gente aprende com os nossos antepassados, com aquilo que nós vimos, ouvimos, e a gente leva isso adiante como um padrão, como uma herança, né? Então, isso forma mentalidade coletiva e são transmitidas por gerações. São transmitidas por gerações. E isso resulta, sabe no quê? Prisão espiritual disfarçada de normal, preferência pelo fácil em vez do espiritual. Permanece ali, porque aprendeu assim, porque eu sou assim, é assim que eu faço e tá tudo certo. Achando que está tudo certo, né? Então, nem tudo que é cultural é alinhado com Deus. Eu não sei você, mas quando eu tive meu encontro com Cristo, eu tive que quebrar alguns padrões que eu recebi de familiares, que eu recebi, que eu fui criada, que eu vi fazendo e que eu estava fazendo. Só que quando eu me deparei com a verdade da palavra de Deus, eu tive que escolher seguir o padrão ou me render e me reformular. Renovar a minha mente, fazer uma reformulação nas minhas crenças, no meu mapa mental, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nem tudo que é cultural, eu vou repetir, é alinhado com Deus. Nós precisamos escolher, sabe? Nós precisamos quebrar os paradigmas, quebrar os padrões, quebrar as heranças antigas, para nos moldar, para sermos moldadas pela verdade da palavra de Deus. É ela que reina, é ela que governa. Então, a mente religiosa, ela tenta encaixar Deus em fórmulas, sabe? O sobrenatural é limitado ao que é aceitável pela tradição. Por quê? Tipo assim, não, Deus só age assim. Sempre foi desse jeito. Então, não aceita nem o sobrenatural. Acaba limitando o sobrenatural. Por quê? Porque só aceita aquilo que é aceitável, que tem aceitação pela tradição que viveu e que vive. Então, isso mata, sabe? Mata a criatividade espiritual, mata o movimento profético e mata as novas dimensões de Deus. Deus tem coisas extraordinárias para nos revelar. O quanto que eu e você estamos abertos e dispostos a abrir o nosso coração, a soltar o velho para viver o novo. Olha o que Isaías 43 fala. Eis que faço uma coisa nova, você não está percebendo? Só que olha aqui a dica. Não se prenda às passadas e nem considere as antigas. Olha aqui está dizendo muito claro. Quebre os padrões. Quebre a tradição, sabe? Por quê? Porque Deus tem coisas extraordinárias, Ele quer relacionamento. Ele não quer ser colocado numa caixinha, o Espírito Santo precisa de liberdade para agir. Eu e você precisamos andar por revelação, não é copiar o que fazem, sabe? Não é copiar uma fórmula, é buscar em Deus uma revelação do que Ele tem para minha vida aqui, para o meu território, para minha geografia, e andar debaixo do comando dEle, da direção dEle, sabe? Então, o perigo é transformar Deus, e isso, sabe qual é o perigo disso? Transformar Deus em um sistema, culto vazio, fé mecânica e consciência sem transformação. Tem consciência, mas não é transformado. É quando o altar vira hábito e não encontro. Meu Deus, eu achei isso muito forte. E isso não pode acontecer, sabe? O Senhor, Ele não quer hábito, Ele não quer ritual, Ele quer encontro. Ele quer relacionamento. É isso que o Senhor quer. Para mim e para você. Sabe? Não é ritual, não é repetição de padrão, de cultura, sabe? Não é tradição. Ele quer um relacionamento de amor, um relacionamento debaixo da revelação do Espírito Santo, da condução dele. Então esse padrão, sabe? Esse padrão ele vem de família, ele vem de cultura e vem de ambientes religiosos. E isso nós estamos falando de todos os ambientes. Tem muito ambiente religioso cristão que é religioso. E eu e você precisamos detectar que ambiente nós estamos. Nós estamos debaixo de um ambiente de revelação, de relacionamento, ou nós estamos debaixo de um ambiente de tradição, de regras, de colocar Deus na caixinha, de fechar, sabe? De impedir, de limitar o agir do Espírito Santo, sabe? Nós precisamos
nos atentar. E isso, esse padrão, ele só se perpetua, sabe por quê? Porque nunca é confrontado. Então ele parece normal, né? E o resultado disso, pessoas vivem uma vida inteira sem acessar quem realmente são em Deus. Gente, eu sei isso muito forte. Vou repetir. Qual é o resultado de um ambiente religioso que se perpetua porque nunca é confrontado e parece normal? Pessoas vivem uma vida inteira sem acessar quem realmente são em Deus. Vive na terra, religioso, e não acessa o que Deus tem. Esse é o perigo. Então, a verdadeira batalha, sabe, a nossa verdadeira batalha é a guerra contra os fariseus. E ela não é uma batalha interna. É de mentalidade. Sabe? É lutar contra pensamentos limitantes, crenças enraizadas e estruturas mentais antigas. Vou repetir. A verdadeira batalha é uma guerra, é a guerra contra os fariseus. Ela é interna, sabe? É lutar contra pensamentos limitantes, crenças enraizadas e estruturas mentais antigas. Essa batalha exige renovação da mente, quebra de paradigmas e coragem para sair do comum. Olha aqui, vou repetir. Ela exige renovação da mente, é bíblico. Quebra de paradigmas, é bíblico, porque nós não podemos invalidar as escrituras por causa da tradição. E coragem para sair do comum. Tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Eis que eu faço uma coisa nova, não se prenda à passada, não considere as antigas. Sair do comum, viver coisas novas, fazer coisas novas. Eu e você não vamos viver coisas novas, presa no passado, presa no velho, no sistema de crenças limitantes, sabe, num ambiente de religiosidade que parou no tempo, que está lá atrás ainda, que não se renovou, que não se atualizou. Não vamos. Então existe um chamado para mim e para você para romper com a religiosidade aqui nesse devocional, sabe? Tradições que limitam Deus, sistemas que substituem a presença. É esse o chamado para mim e você romper com a religiosidade, com as tradições que limitam Deus e com os sistemas que substituem a presença. E entrar na intimidade, andar em revelação sobre o governo espiritual. O espírito de fariseus, ele mantém você pequeno. O reino te chama para pensar como filha. Olha aqui, para viver com autoridade e expandir território espiritual. A identidade é o centro de tudo. Gente, como eu cada vez mais isso me fortalece de entender essa questão da identidade. A identidade é o centro de tudo. Busque revelação de quem você é, como se busca uma joia, um diamante, um tesouro, porque a partir da revelação da identidade, o propósito vai te encontrar e você vai ser ajustada na rota, sabe, no caminho realmente, o Senhor vai te reposicionar. Então, a mente limitada, ela não sustenta um destino grande. Deus tem um destino extraordinário para mim e para você, sabe? E não é o diabo que me limita, que limita você. É uma mente treinada para viver abaixo daquilo que Deus já liberou. O diabo não tem nada com isso. Sabe? Às vezes a gente lança a culpa para ele. Não, a responsabilidade é minha e tua. Porque a mente limitada, ela não sustenta um destino grande, né? Então não é o diabo que me limita, que mais me limita. É a minha mente. Uma mente treinada, cheia de crenças, programada, sabe? Uma mente programada para viver abaixo daquilo que Deus já liberou. Então, uma pergunta para mim e você. Onde minha mente ainda está presa ou sempre foi assim? Ao sempre foi assim? Onde a minha mente está presa ao sempre foi assim? Tipo assim, sempre foi assim. É assim mesmo? Quais tradições estão substituindo minha intimidade com Deus? Reflita aí. Eu estou vivendo revelação ou repetição?
Você está debaixo da direção de Deus, do Espírito Santo, ou você está repetindo o que você viu e aprendeu, o que você viu fazendo? Minha fé é viva ou ela é automática? A fé é viva ou ela é automática? Vamos fazer uma declaração? Eu renuncio toda mentalidade religiosa que limita o agir de Deus na minha vida. Rompo com padrões antigos e entro em uma nova dimensão de revelação, de identidade, de autoridade espiritual em nome de Jesus. Senhor, quebra todos os paradigmas da nossa vida, Pai. Remove mesmo, destrói toda religiosidade, toda mentalidade, Senhor, de escassez, toda mentalidade negativa, Pai, que nos paralisa, que nos prende, Senhor. Ah, Deus, nós clamamos para que haja uma renovação na nossa mente, Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, Pai, para que nós possamos enxergar além e a nossa identidade venha a ser revelada, venha a ser alinhada, venha a ser, Pai, nós venhamos ser reposicionadas com clareza de quem nós somos, de quem o Senhor é, para viver, não abaixo da média, mas viver, Senhor, completa, tudo aquilo que está disponível para que nós possamos acessar, em nome de Jesus. Que nós venhamos nos posicionar no lugar que é nosso, libertas da religiosidade. Quando eu entendi isso, eu comecei a orar, Senhor, eu rejeito a religiosidade. Pai, remove a religiosidade do meu coração. Tira, Senhor, toda a religiosidade, toda a capa de religiosidade da minha vida, Senhor, arranca. E o Senhor começou a fazer um rebuliço da minha vida. Desde 2018, Ele tem me levado a acessar conhecimentos que eu não tinha acesso, para mudar a minha mentalidade, para gerar uma consciência e me levar a um posicionamento. Mas você precisa ter coragem para enfrentar, para se posicionar, para não se preocupar com o que as pessoas vão te julgar e só se preocupar em estar alinhado com o céu e ir avante, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.